Boa tarde, a paz do Senhor Jesus esteja com você que está aí nos acompanhando pela Escola Bíblica, que Deus te abençoe, né? Que esse momento seja um momento muito especial para você que vai estar nos acompanhando nesses dias. Nós vamos estar aqui, somos muitos pastores, mas vamos estar aqui passando um estudo da Palavra de Deus para vocês aí. E como já foi proposto, seria ideal você procurar anotar as passagens, né, ter um caderno, ter uma caneta aí, para ir anotando tudo que você puder sobre os estudos que vai ser na decorrência da semana aí. Ontem nós tivemos o pastor Rodrigo, hoje o pastor Ricardo, amanhã tem outros pastores aí. Mas eu quero trazer um estudo muito importante, muito sério, um assunto muito especial para a nossa vida, sua vida. Nós vamos falar, eu quero trazer um estudo sobre a paracletologia, né, que fala sobre os dons espirituais. E eu quero ler aqui uma introdução antes de qualquer coisa, antes de mais nada, para a gente poder entender muito bem tudo que vai ser proposto nesse estudo aqui, que pela graça do Senhor eu quero trazer para edificar a sua vida em nome de Jesus. E a introdução diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A introdução é o seguinte: tem-se observado no movimento pentecostal uma certa ausência da manifestação de alguns dos dons espirituais, mencionado na carta de Paulo aos Coríntios. O dom mais exercitado tem sido o de línguas ou variedade de línguas, e mesmo assim, de maneira superficial e repetitiva e incompleta. Numa análise mais acurada, a causa deve estar na ausência de ensino sobre o assunto, bem como a ausência de interesse para o exercício dessas experiências. Em algumas congregações, até mesmo o batismo no Espírito Santo ou do Espírito ou com o Espírito tem desaparecido, sendo substituído por programas e atividades e eventos e etc. em geral. Há uma certa escassez de oração, de jejum e da busca. Então o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1: procurai com zelo os dons espirituais. Então essa é a introdução para a gente poder começar a nossa primeira aula. Quero ser bem claro, bem detalhado aqui para você entender. Então, nós temos observado que a ausência dessas manifestações com entendimento, com sabedoria, com santidade, com busca mesmo, ela tem se ausentado das congregações. Nós não temos visto essa prática bíblica, né, com temor e temor nas congregações. E a falta de interesse, né, de muitos líderes hoje desse assunto, de tratar esse assunto, de falar desse assunto, de explicar sobre esse assunto, de dar estudos, né, bem detalhados, bem prolongados, bem explicados sobre os dons espirituais. Então, a proposta, né, que eu quero deixar para você que vai estar aí nos acompanhando, nós vamos estar falando aí, toda terça eu vou estar aqui ministrando uma aula sobre os dons espirituais. Nós vamos falar sobre os 9 dons bem legíveis, bem claros na Bíblia, e para você realmente entender que isso é para mim, que isso é para você, que isso é para nós podermos praticar
com entendimento, à luz da palavra, à luz de jejum, de oração, de busca, de renúncia, de santidade. Então, esses dons são para os dias atuais. Esses dons, eles foram exercidos no passado e precisa ter uma constância dele no presente e maior ainda, nos preparando para o futuro através dos dons espirituais que nós vamos ver aqui, a importância dele no presente e no futuro. Então, esse é o primeiro passo que nós precisamos entender, que existe a ausência dele nas igrejas. Existe a manifestação, existe a ausência da manifestação desses dons na igreja, para a edificação do corpo de Cristo, para edificar você, para edificar a igreja, para edificar outras, uma pessoa, outras pessoas. Então nós precisamos nos voltar para esse texto que Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, ele diz assim: segue o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente os que profetizam. Lá no capítulo 12 também diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Então, uma palavra tão, às vezes assim, tão deixado de lado, a questão que Paulo queria dizer a respeito da ignorância. Não é a ignorância da brutalidade, não é essa ignorância que ele estava falando. É aquela ignorância que gera um medo, que gera um medo. Então, essa ignorância que Paulo está falando aqui, ela provoca um medo na vida das pessoas, na vida do cristão. Então, quando essa ignorância provoca o medo, ela arma laços para você, ela arma laços para as pessoas questionar: será que é Deus mesmo que está se manifestando? Será que é Deus mesmo que está usando? Será que é Deus mesmo que está me usando? Então isso é medo, isso é ignorância, que já se manifestou e provocou o medo. E quando ela provoca o medo, ela provoca o questionamento. Você questiona quando Deus está usando uma pessoa, quando Deus vai usar você também, quando Deus está te usando lá no seu íntimo, no seu coração, você questiona: será que é Deus mesmo? Será que é de mim mesmo? Será que é da pessoa mesmo? Isso não é de Deus? Isso foi a própria pessoa que inventou? Então, isso é a ignorância que está se manifestando. Então, o medo de aceitar, de não querer concordar, ele gera laços. Ele gera laços ao ponto de que você começa a blasfemar. Você começa a blasfemar. E quando você começa a blasfemar, você começa a correr um risco muito grande. Porque você está blasfemando contra uma manifestação do Espírito Santo ali naquele momento, naquela hora, na vida de uma pessoa, até mesmo na sua vida, impedindo você de receber uma profecia. Você receber algo de Deus para a sua vida, você fecha o coração e não aceita aquela profecia, e não tem como as coisas acontecer a seu favor, porque você fecha o coração por causa da ignorância, por causa do medo. Então, você não é culpado disso. Você não tem culpa disso. Por quê? Porque a responsabilidade hoje, ela não pode ser delegada para outros. Os líderes, nós como líderes, nós temos que estar atentos e ensinando
e falando sobre os dons espirituais que está ausente das igrejas. Está ausente principalmente, das igrejas, entre aspas, pentecostais. Então, hoje existe uma realidade que nós conseguimos identificar. Hoje existe muita meninice, muito rodopio, mas nós conseguimos identificar isso aí. Quando é Deus, quando não é, quando é unção, quando não é o derramar, mas mesmo assim precisa haver os ensinamentos. Os líderes precisam de se interessar a cada dia mais por esses assuntos, à luz da palavra de Deus, que nós vamos ver tudo à luz da palavra de Deus. Então não pode, a ignorância, ela não pode deixar e impedir que uma ação do Espírito Santo se manifeste, porque não tem quem acredita, não tem quem crê, por causa da falta de instrução, da falta de ensinamento. Isso não pode. Então, o interesse ele tem que ser em te motivar a buscar, em acreditar, em meditar, em estudar sobre o assunto e desejar isso para você. O líder tem que ensinar que você precisa desejar isso para você. Isso é possível para todos que querem, para todos que não têm medo, para todos que a ignorância ela não se manifestou. Então hoje o medo de buscar, o medo de querer, será que é para mim, será que não eu não acredito nisso mais. A palavra de Deus ela nunca vai deixar de ser verdadeira, de ser verdade, de ser eficaz, de ser renovada. Isso não é para o passado, isso é desde o passado, precisa ser no presente e precisa ser no futuro, para que realmente você possa, através dos dons espirituais, da revelação dos dons espirituais, muita coisa você pode fazer através dos dons espirituais em favor do seu próximo, a favor da sua igreja, a favor da sua vida, tudo através dos dons espirituais. E o que está acontecendo? As pessoas hoje, tomadas por uma ignorância, tomada pelo medo de não buscar, porque não tem sido ensinado, não tem sido falado a maneira certa, como fazer, quais são, o porquê são. Então tudo isso nós vamos aprender aqui nas nossas aulas que nós vamos ter toda terça sobre os dons espirituais. Nós vamos ver aqui a função de cada um, qual a área que cada um vai agir, qual a área importante que precisa ter os dons espirituais. Então, são 9 dons que todos têm a sua função, todos têm a sua importância, todos precisam ter ensinamento para que realmente eles não caiam no esquecimento, não caia que isso não é para os dias de hoje, que isso não é por dia de amanhã. Então, por causa desse medo, se deixa de aprender e continua e continua nas trevas, continua na ignorância. Então, para alguns é muito mais fácil pesquisar, conhecer, descobrir a verdade. Então, isso é para nós, Quando você se dispõe a pesquisar, a conhecer, descobrir todas as verdades que existem em cima dos dons, você vai ver que não justifica esse medo,
não justifica essa manifestação de ignorância. Volto a repetir, não é aquela ignorância da brutalidade, mas falo a ignorância de querer estudar, de querer conhecer, de querer aprender, de querer crescer, de querer poder fazer uso dos dons espirituais. Isso precisa ser ensinado, isso não pode de maneira alguma ser deixado aí de lado. Então, os dons espirituais, eles são o quê? Eles são ferramentas espirituais, mas divinas, santas, puras, verdadeiras, né? No desempenho do serviço para com Deus, no desempenho do serviço para a obra de Deus, mas precisa ser com entendimento. Precisa ter o entendimento. Precisa ter realmente uma maturidade de que os dons espirituais são ferramentas divinas do céu para a nossa vida, para a gente poder realmente usar. Agora, para isso, é necessário que haja o quê? Um esforço. Precisa haver um esforço na nossa dedicação, né? no nosso desejo. Então, cabe aos líderes ter essa dedicação, ter esse interesse de ensinar, né? De ensinar para os obreiros, para a liderança, a importância dos dons espirituais dentro da igreja e na vida no cotidiano e na vida, né, na sociedade. Esses dons, eles têm essa funcionalidade, eles são funcionais, não é só dentro da igreja, num âmbito geral, num contexto geral da nossa vida como cristão. Então precisa esse interesse por esse assunto, ele é primordial na prática, na nossa vida, ele é essencial na nossa vida, quando se tem os dons espirituais, que são 9, nós vamos falar sobre eles aqui, né, no decorrer. Então, a expressão dons espirituais é uma interpretação que a Bíblia vai nos dar a interpretação de cada um, como praticar cada um, como viver cada um, como exercer cada um. Então, está tudo na Bíblia, está tudo na palavra de Deus. Nós não podemos buscar em outros lugares, em outras maneiras. Somente na palavra de Deus é que vai estar todos os dons, como usar, como era usado e como continuar usando. Então nós precisamos fugir deste contexto do medo, da ignorância, né, da falta de interesse, de não buscar, de não estudar sobre o assunto, sobre o conhecimento e outras coisas mais que a gente precisa estar nos familiarizando com respeito a dons espirituais, porque nós vamos em muitos lugares onde nós vemos que realmente há uma falta de interesse, há um descontrole, né? Há uma meninice. Então a gente vê isso aí, a gente tem percebido que o interesse ele já não existe ali mais, é cada um por si e Deus para todos. Não, precisa que haja um ensinamento, precisa que haja estudos, né, em volta desses assuntos. Nós não vamos ter que todo o tempo estar trazendo detalhadamente, mas num básico, bem à luz da palavra, nós vamos trazer para que você se desperte para estudar, para buscar, para conhecer, para desejar. Isso está aqui na palavra de Deus. Então, a nossa proposta, então, vai ser essa, nesses dias que nós vamos estar com essa escola bíblica aí,
falando sobre os novos dons, e eu quero deixar aqui para você já anotar aí no seu caderno, você já marcar na sua Bíblia. Nós vamos falar sobre os dons de expressão, né? Nós vamos falar sobre os dons de revelação, nós vamos falar sobre os dons de comunicação, aquilo que eu falei, né? Você precisa dos dons fora da igreja, dentro do seu trabalho, na sociedade, na sua casa. Você vai ver como que são funcional quando você tem um desses dons em atividade na sua vida. Você vai ver como que ele é importante, você ter ele para praticar ele na circunstância, na situação, no momento. Tudo depende de dom. Então tem pessoas que têm dom para tudo. Tem pessoas que têm uns 9. Tem pessoas que elas se identificam com um dom que é poderosamente usado por Deus naquele dom, né? Então nós vamos ver dons de expressão, dons de revelação, dons de comunicação. Então nós vamos ver aqui dons, variedades de língua, interpretação de línguas, nós vamos ver profecia, nós vamos ver palavra da ciência, nós vamos ver palavra de sabedoria, nós vamos ver discernimentos de espíritos. Esse dom nós precisamos ter ele, o discernimento de espírito, para discernir as coisas do espírito ou da carne. Esse dom, ele precisa ser gerado na vida de todos, o discernimento de espírito, porque Satanás, ele também imita, Satanás, ele se faz presente também, ele usa também quando há lugar para ele. Então nós temos que ter o discernimento para discernir o que é de Deus e o que não é, discernir as forças da treva, manifestação de Satanás. Esse discernimento de espírito nós temos que ter ele, que é um dom, né? O dom de fé, dom de curas e dons de milagre. Então nós vamos falar sobre esses novos dons aqui na decorrência desse dia. Então hoje eu quero deixar para você essa palavra de Paulo, capítulo 14 e o versículo 1 e o versículo 2, e 1 Coríntios também, capítulo 12 e o versículo 12. E quero deixar aqui para você também algumas passagens para você estar estudando, que está lá em Mateus 22, 29, né, onde fala: errais em razão de não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. É a ignorância de errar, porque não estudam, porque não buscam, porque não meditam, porque não querem aprofundar no assunto. Por isso que muitas pessoas estão errando e errando feio. Então Mateus 22, 29, né? E Gênesis capítulo 1, versículo 13, e Isaías 2, versículo 5, né? Então, essas são algumas passagens para você estudar, para você meditar, para você se interessar sobre os novos dons espirituais. Eu sei que também vai ter líderes, vai ter pastores nos acompanhando. Eu estou acompanhando, comecei a acompanhar ontem o pastor Rodrigo. Então, como ele mesmo disse, nós nos fazemos também aprendiz da palavra de Deus. Então você pode estar ensinando, pode estar falando, pode estar cobrando isso do seu líder, do seu pastor, para que ele possa também aplicar, né, um estudo bem detalhado, um estudo onde você pergunta, onde você tira dúvidas sobre o assunto, sobre aquela palavra naquele momento. Então, eu espero que você se interesse por esse assunto. Eu espero que você se desperte para esse assunto e que você fique aí já na expectativa
da próxima terça, onde nós vamos continuar. Nós vamos dar continuidade. Eu vou sempre estar trazendo um assunto antes, vou estar sempre trazendo o final de cada aula, para a gente poder prosseguir, para você não perder. Então, nosso final é esse, é essas palavras, essa passagem, principalmente Mateus 22, 29, onde Deus fala que nós erramos, que as pessoas erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, quando nós não conhecemos os dons, o poder de Deus está nos dons, na manifestação dos dons, ali está o poder de Deus. Então, quando erramos é porque nós não buscamos em conhecer a palavra de Deus, as Escrituras. Amém? Que Deus te abençoe. Fica aqui, o meu boa tarde para vocês. E queria orar, vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, quero colocar a vida dos meus irmãos que vão estar assistindo esse vídeo, vão estar assistindo essa videoaula, que realmente possa despertar no coração de cada um o interesse de buscar e aprender mais a Tua Palavra, principalmente sobre os dons espirituais que são para os dias atuais, Pai. Abençoa a vida de cada um, abençoa a vida dos pastores que vão estar ministrando amanhã, até na sexta-feira. Continua abençoando também a vida do pastor Rodrigo, capacitando, dando ele sabedoria, e em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e nos aguarde até na próxima terça. E amanhã você tem aí mais um pastor que vai estar também ensinando na quinta e na sexta, e sucessivamente nós vamos estar aí concluindo esse círculo, essa escola bíblica que foi proposta aí pelo pastor Rodrigo. Amém? Que Deus te abençoe, até uma outra oportunidade, em nome de Jesus.